paz do Senhor, muito bom dia, que Deus abençoe o seu dia, dependendo do horário que você estiver fazendo essa leitura, que Deus abençoe a sua tarde ou a sua noite. Mas hoje é dia 30 de abril e nós estamos concluindo, graças a Deus, mais um dia e mais um mês de leitura da Palavra de Deus. Gente, já são 4 meses, 4 meses se passaram. 120 dias, nós lemos a Bíblia, graças a Deus, isso é precioso, isso é maravilhoso. Então, 1/3 do nosso ano já se foi, olha só. E continue firme, viu? Continue firme. Vocês têm visto aqui os comentários das pessoas lendo a Palavra de Deus e isso é precioso, isso é maravilhoso. E olha só, para o dia de hoje, hoje é dia 30, como eu disse, nós vamos ler os seguintes textos. Juízes capítulo 11, versículo 1, até Juízes capítulo 12, versículo 15. Depois nós leremos João capítulo 1, já entramos em João, hein? João capítulo 1 até João capítulo 1, versículo 28. Então, João de capítulo 1, versículo 1 até João 1, 28. Depois nós leremos o Salmo de número 101, do versículo 1 até o 8. E depois nós finalizaremos com Provérbios capítulo 14, versículos 13 e 14. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus estenda a mão sobre a sua vida e que Ele agora fale ao seu coração, fale na sua vida, fale a você sobre a palavra dEle e que ela seja uma bênção para você nesse dia. Mas deixa eu perguntar a vocês, eu gosto sempre de ver o comentário de vocês. Escrevam aqui embaixo nos comentários desse vídeo como que tem sido a leitura para você. E também, se você não é inscrito, eu quero te convidar a fazer parte aqui do canal Vida Abundante. Mais do que isso, eu quero te convidar a incluir um amigo, para que ele, uma amiga, sabe aquela sua colega de caminhada, sua colega de academia, sua colega de papo aí do WhatsApp, aquela dona de casa que você conhece, que de repente está lá e não está lendo a Bíblia, está tendo problemas na sua casa, ofereça a ela essa ajuda. Qual é a ajuda? Para ela ler a Bíblia junto com você, para ela participar aqui do canal Vida Abundante, participar da oração da manhã, que tem sido poderosa, maravilhosa, e também à noite nós temos feito aí as nossas orações da noite. E em breve eu tenho novidades para vocês aqui no canal, porque pedi algumas dicas, algumas orientações para vocês, e o Espírito Santo tem nos direcionado a fazer algo muito especial, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ok, vamos lá. Juízes capítulo 11, versículo 1 diz assim: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então, vejam, a disputa por herança não é nova, né? A disputa por herança ela é antiga. E eu estava assistindo uma série essa semana e o camarada tinha acabado de morrer, no dizer lá do personagem, o sangue dele nem esfriou ainda e as pessoas já estavam disputando ali a herança, né? Coisa terrível. Versículo 3. Então, Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na torre de Tobi. Agora eles precisavam dele, né? Venha e seja nosso comandante, disseram eles. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não, são vocês mesmos que me odeiam e me expulsaram da casa de meu pai? Não são vocês? Por que me chamam agora
É porque estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam eles. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que, se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo, e o povo fez governante e comandante do seu exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram nossas terras, desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe e nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, o pedido foi negado. Então, fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele não nos deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acamparam na divisa de Moabe, a leste do acampamento, do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. Só um comentário aqui, gente. Percebam que eles estão gerações à frente, mas eles não esqueciam da sua história. Eles não esqueciam daquilo que eles tinham vivenciado diante de Deus ao longo da sua geração. Você já pensou se a gente ensinasse aos nossos filhos, que ensinasse aos nossos netos, que ensinasse aos nossos bisnetos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Como isso não seria precioso e poderoso, né? Poxa vida. Versículo 20. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus, Camos, lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, o nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, que tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados em todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você, pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, o grande juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon.
Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor, eu acho isso impressionante, veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispai em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor, e aqui foi um problema, nós vamos ver depois o problema desse voto. Se entregares os amonitas em nossas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Ele fez um voto que depois ele deve ter se arrependido desse voto. Você vai ler mais para frente. Eu o oferecerei em holocausto, ou seja, aquele que sair da minha terra em primeiro lugar, se o Senhor me der a vitória, eu lhe ofereço em holocausto. Isso era comum naquela época. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, olha o problema. Sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha, e não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro, permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois eu morrerei virgem." "Pode ir", disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relacionamento com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté em Gileade. Votos, problema, né? Se fizer, cumpra-os. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: "Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro." Jefté respondeu: "Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim?" Os homens de Efraim responderam: "Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés." Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, eles o confrontavam. "Você pertence à tribo de Efraim?" perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Aqui era uma estratégia para saber. Vamos imaginar aqui no Brasil, a gente pega um gaúcho e pega um nordestino. É praticamente impossível um nordestino falar igual um gaúcho. Eu sou do sul. E é praticamente impossível um gaúcho falar igual um nordestino. Então era a senha para eles saberem se aquela pessoa era daquela região ou não, né? Uma estratégia interessante. E eu tenho dificuldade, às vezes, com algumas palavras. Não sai direito da boca. E lá era o negócio do chibolete e do cibolete.
Então eles o capturaram, ou o capturavam, e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42 mil homens. São umas coisas assim que hoje em dia a gente não entende. Mas naquela época bíblica e anterior a isso, e depois também, na idade medieval, existiam essas coisas aqui. As pessoas eram mortas assim, sem mais, sem menos. Era desse jeito que acontecia. Jefté julgou durante 6 anos em Israel. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Ibsã de Belém julgou Depois que Jefté morreu, Ibsã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Isso para nós hoje também é uma coisa estranha, né? Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã, e homens de fora do seu clã, e trouxe 30 moças de fora do seu clã para casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois que Ibsã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois de que Elon morreu, Abdom, filho de Elel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentas. Abdom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na terra montanhosa dos Amalequitas. Gente, isso faz parte da nossa linhagem, né? A linhagem dos judeus, aquela linhagem que Deus levantou lá com Abraão, Isaque e Jacó. Ela vem dando sequência e ela vai desembocar lá em Jesus depois. Agora vamos a João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, eu acho lindo esse texto de João, capítulo 1. Preste muita atenção agora você. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Estás falando de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada do que se foi feito se fez. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João Batista, né, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz e que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo, está se referindo aos judeus, e eles o rejeitaram. Mas, olha que lindo, chegou até mim e você. A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é precioso demais, é maravilhoso. Estes não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, do relacionamento do homem e da mulher, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus, nasceram espiritualmente. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Isso é verdade. Nós vivemos no ano 2021 depois de Cristo, depois disso ter acontecido. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único de Deus. Versículo 15. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou a mim, o revelou a você. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não.
Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? Então, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água. E ele batizava no Rio Jordão. Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Mas em seu meio há alguém que vocês não conhecem ainda. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de derramar ou de desamarrar as correias de suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Salmo de número 101, vai lá, Salmo 101, versículo 1, diz assim: Cantarei teu amor, meu Senhor, e a justiça, com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável, quando me virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis que convivem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Provérbios capítulo 14, versículo 13. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Esta é a palavra do Senhor e ela tem sido uma bênção. E assim nós terminamos o mês de abril. Que Deus te abençoe e se motive para amanhã ler já o texto que faremos da leitura do dia 1º de maio. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.